Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 108, que vai ao ar no domingo, dia 6 de novembro de 2021. Dia 6 de novembro, já começamos o penúltimo mês do ano. Bom, eu começo Tributologia hoje, não tem como ser diferente. Eu começo Tributologia hoje fazendo uma homenagem a uma pessoa muito especial, que foi um amigo, um aluno, um amigo, meu afilhado, fui padrinho de casamento dele, o Yuri. O Yuri foi um menino muito especial que passou na minha vida e que eu tive o prazer de conhecer e que infelizmente nos deixou essa semana depois de uma luta muito grande. Ele foi um guerreiro. E eu queria deixar registrado aqui que vai fazer falta. Vai fazer falta para os amigos, para a esposa, enfim, para o filho. Mas a gente precisa saber agradecer aquilo que a gente viveu junto àquela pessoa. E eu posso dizer que eu sou um cara muito grato por tê-lo conhecido no meu percurso, na minha estrada, no meu caminho. Enfim, ele faleceu no último domingo. E agora essa pancada também com a perda da Marília Mendonça, que é uma pessoa, uma artista que eu também sou muito fã. É óbvio que eu não tinha nenhum relacionamento pessoal com ela, além de relacionamento musical. Quem me acompanha sabe que eu sempre uso as letras das músicas da Marília e vou continuar usando, porque a Marília é eterna. Agora é óbvio, né, que todo mundo vai sofrer, é óbvio que ficou a saudade aqui dentro de casa, mas a gente também tem que ter enfim, entender que a vida tem os seus desígnios, a gente precisa aceitar o que acontece. Fica todo mundo um pouco triste, eu confesso que eu estou um pouco triste desde a semana passada, desde a perda do meu grande, querido Yuri, mas vamos em frente. Eu confesso que hoje eu não estava nem muito disposto para o Tributologia, mas eu sei que o Tributologia é combustível para muitas pessoas que me ouvem nos podcasts, que me assistem no canal do YouTube. E eu queria dizer que vocês que me assistem, que me ouvem, são o motivo de eu fazer o Tributologia, e cá estou eu para o Tributologia número 108. Mais uma vez, então, eu agradeço a audiência e o carinho de vocês, tem sido cada vez maior. Então vamos falar de direito tributário. Nessa semana, uma notícia, enfim, passou por todos os jornais, principalmente o Jornal Valor Econômico. Eu publiquei essa notícia no meu Instagram, @GabiQuintanilha, se você ainda não segue, corre lá para seguir. E eu recebi comentários e às vezes mensagens, né, via direct, que são mensagens que precisavam ser comentadas, principalmente porque eu percebi ali que é um assunto que é de pouco conhecimento do público em geral. A notícia em questão, a chamada do Valor Econômico, né, foi do dia 30 de outubro, foi a notícia de que o STF vai definir se estados podem reduzir repasses do ICMS a municípios. Qual é o ponto principal, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho de repartição de receitas. A Constituição, ela entrega aos entes federados o poder de tributar, o poder de criar tributos. E há, então, a divisão do exercício desse poder de tributar para cada um dos entes federados. A divisão do exercício desse poder de tributar tem um nome, que é competência tributária. A Constituição, então, determina que compete à União instituir 7 impostos, conforme previsto lá no artigo 153. Compete aos estados instituir 3 impostos, conforme o artigo 155. E compete aos municípios instituir outros 3 impostos, conforme o artigo 156. Todos da Constituição Federal. No artigo 153, você vai encontrar que compete à União instituir o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto de renda, o imposto sobre produtos industrializados, o IOF, que é o imposto sobre operações financeiras, o imposto territorial rural e o imposto sobre grandes fortunas. Ok, aos estados compete a edição de 3 impostos. O imposto sobre transmissão, causa morte e doação, o ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços,
e, por fim, o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor Terrestre. E aos municípios compete a instituição de 3 impostos também, o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, ITBI, Imposto sobre Transmissão Onerosa de Bens Imóveis e, por fim, o ISS, o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Você percebe que nessa divisão de competência há um certo desequilíbrio. A União ela acaba arrecadando mais tributos que estados e municípios. E o Sistema Tributário Nacional entendeu, então, que havia necessidade de uma recomposição dessas receitas. Então, a Constituição ela vai trazer, nos artigos 157, 158 e 159, as hipóteses de repartição de receitas. São hipóteses em que os entes federados têm que repartir receitas que recebem com outros entes federados. No artigo 157 e no artigo 158, nós vamos encontrar as hipóteses de repartições diretas de receitas. Enquanto no artigo 159, nós vamos encontrar as hipóteses de repartição indireta de receitas. Então, 157, repartição direta. 158, repartição direta. 159, repartição indireta de receitas. Se você abrir a sua Constituição, você vai perceber que há uma diferença na redação. Essa diferença é muito interessante. No artigo 157 e no 158, você vai ver que está expresso que 157 pertence aos estados e ao Distrito Federal, no 158 pertence aos municípios. E no 159 você encontra que a União entregará, né? E aí já está a discussão dessa semana. Porque veja, se o artigo 157 e o artigo 158 falam que pertence ao ente federado, quer dizer que o ente federado é o dono do queijo. O ente federado é o dono daquela receita. Diferente do 159, que quando fala que a União entregará, quer dizer que a União vai tirar o que é dela e vai entregar, então, para estados e municípios de acordo com os fundos de participação. A grande diferença interpretativa aí é exatamente o seguinte: e se a União, por exemplo, ela conceder um benefício fiscal de imposto de renda? Vamos pegar o 158, inciso 1, né? Pertence aos estados 100%, a integralidade do imposto de renda retido na fonte do servidor estadual. Né? Você vai pegar no inciso 2, pertence aos estados, 20% do exercício da competência residual. Pertence. Quem é o dono do dinheiro? O dono do dinheiro é o Estado. Então, a questão é, se a União concede um benefício fiscal de imposto de renda, concede uma isenção do imposto de renda, essa parte que pertence ao Estado, o Estado vai sair prejudicado? É como se a União estivesse fazendo um benefício, entregando algo a alguém daquilo que não lhe pertence, daquilo que não é dela. A União pode usar o chapéu do outro para poder entregar o benefício? Eu particularmente entendo que não. E no 157 você encontra essa repartição com os estados, mas no 158 você tem uma situação ainda mais complexa. Porque no 158 você vai encontrar que pertence aos municípios. O inciso 1 é igual. Pertence aos municípios 100%, a integralidade do imposto de renda retido na fonte do servidor municipal. Enquanto lá no 158, inciso 2, você vai encontrar que a União ela não vai entregar, mas pertence aos municípios 50% da arrecadação do ITR no seu território. E se o município optar por fiscalizar e arrecadar, se o município optar por exercer a capacidade tributária, o município receberá então 100% dessa receita. Peraí, recebe não, é do município. Está escrito aí que pertence a ele. Pertence a ele. E aí você vai para o inciso 3. O inciso 3 já mexe ali com a questão dos estados. Porque diz aí que pertence aos municípios 50% do IPVA arrecadado no seu território. Então, se você licenciar o seu carro no município que você mora, ele recebe 50% do IPVA que você paga. Você pagou 10 mil de IPVA, 5 é do Estado, 5 é do município. Não é que vai para o município, é dele, pertence ao município. E no inciso 4, você vai encontrar que pertence aos municípios 25% de todo o ICMS arrecadado no seu território. Então, a questão aqui é, pertence. Se você for lá para o
159, que você vai encontrar os fundos de participação, você vai encontrar que a União entregará 49%. A União entregará 49%. Se a União vai entregar 49%, ela pega o que é dela. Então, assim, se é o que é dela, ela faz o que ela quiser. Ela pode conceder benefício fiscal, ela pode conceder isenção. O que sobrar, ela entrega 49%. Por 49% do que é dela. Se ela abriu mão, ok. Está dentro da lei de responsabilidade fiscal, beleza. O município e o Estado não tem nada a ver com isso. Agora, no 157 e no 158, a Constituição é clara. A União entregará? Não. A União não entrega nada, pertence ao Estado e pertence ao município. Se pertence ao Estado e pertence ao município, a União não pode conceder benefício fiscal daquilo que não lhe pertence, no 158 e no 157, inciso 1, né? E inciso 2, e no 158, incisos 1 e 2. Da mesma forma que não pode o Estado conceder isenção de IPVA da parte que não lhe pertence. Se o Estado concede isenção de IPVA, tem que garantir a parte do município, porque essa parte que pertence ao município não pertence ao Estado, é simples assim. Se pertence ao município e não pertence ao Estado, o Estado tem que o quê? O Estado tem que garantir que o município receba o que é dele. Da mesma forma o ICMS. Então, na verdade, o que o STF vai ter que julgar é o seguinte: se o Estado concede uma isenção de ICMS, como ficam os 25% do ICMS que pertencem ao município? Se o Estado concede uma isenção de IPVA, como ficam os 50% que pertencem ao município? O Estado pode conceder isenção daquilo que não lhe pertence? É isso que o STF vai julgar. Não estamos falando aqui de fundo de participação. Tudo que é fundo de participação não tem a menor dúvida. A União vai entregar. Se a União vai entregar, ela entrega o que é dela. Se ela deu isenção, ok. Sobrou, ela pega 49%. Se não sobrar nada, 49% de nada é nada. A União entregará. Agora, no 157, 158, não é assim que a banda toca, não. Aí pertence. Não tem aquela história de quem mexeu no meu queijo? Então, a União não pode mexer no queijo dos estados e dos municípios no 157 e 158, da mesma forma que o Estado não pode mexer no queijo dos municípios no 158, incisos 3 e 4. Então, o STF ele vai ter que avaliar exatamente como funciona essa sistemática. É interessante que esse assunto está voltando à baila muito tempo depois do STF ter suspenso, né? O STF suspendeu a súmula vinculante número 30. Você que está me assistindo que não é do direito, não adianta pegar o código, mas você que está me ouvindo aí no podcast que é do direito, vai pegar o código e vai perceber que a súmula vinculante número 30 está suspensa pelo STF. E a súmula vinculante número 30 já enfrentou esse assunto, né? Enfrentou esse assunto dizendo que, olha, o Estado não pode conceder benefício fiscal da parte do ICMS que não lhe pertence. Só que é uma súmula que também não resolveu o problema. Você imagina, e aí eu vou complicar mais aqui a situação, se não se tratar de benefício fiscal, se o Estado aceitar, por exemplo, a dação em pagamento de bens móveis, ou imóveis que seja, né? Bens móveis é possível, a Lei 2405, você não pode violar a lei de licitações. Mas, veja, se for bens imóveis, para não complicar muito a nossa discussão, o Estado aceita, então, dação em pagamento de bens imóveis como causa de extinção do crédito. 25% desse imóvel, então, pertence ao município, é isso? Então, pega lá a União, o Estado, desculpa, vai receber um galpão para pagar ICMS. O Estado recebe um galpão para pagar ICMS. 75% do Estado e 25% do município? Vai ser assim? A União admite lá o pagamento do imposto de renda por dação em pagamento de bens imóveis. Tá, a União recebe. O que ela vai fazer? Vai transferir a propriedade do imóvel para os municípios e para os estados, no tocante aos seus servidores públicos? Percebe? O pertence aqui é fundamental. O imposto de renda do servidor municipal pertence ao município. O imposto de renda do servidor estadual pertence ao Estado. A União não pode mexer nisso. Agora, de novo, chegamos aqui porque o STF suspendeu a súmula vinculante número 30 e nunca mais voltou a falar sobre o assunto. Essa demora na prestação jurisdicional ela é muito prejudicial à sociedade como um todo. E aqui quem sai prejudicado são municípios e estados, que arrecadam um pouco, principalmente no tocante ao período de pandemia, porque a competência tributária é muito restrita. Perceba, a principal fonte de arrecadação dos estados é o ICMS.
E você acha que o Estado arrecadou mais ICMS durante a pandemia? Não, não arrecadou, óbvio que não. Lojas fechadas, como é que o Estado arrecada mais? Ah, mas o online bombou. Mas peraí, gente, o online nunca vai chegar aos pés, principalmente no Brasil, que não tem logística de entrega, que tem roubo de carga o tempo todo, do que efetivamente, e internet que é uma porcaria, do que efetivamente a venda presencial. Entende? E os municípios? Cadê, gente? Como que houve prestador de serviço durante a pandemia? A primeira coisa que eu fiz, logo que a pandemia começou, foi cortar o cabelo em casa. Meti a máquina em casa para cortar o cabelo. Tá entendendo? Então, assim, municípios e estados sofrem com perda de arrecadação. E a União vai lá e concede a isenção de benefício fiscal daquilo que não lhe pertence, e o Estado concede benefício fiscal da parte do município que não lhe pertence. Bom, veremos o que o STF vai dizer, mas eu sou bem honesto com vocês. Eu acho que o STF deveria resguardar a repartição de receitas do 157 e 158, porque a letra da Constituição é clara, pertence. E palavras não são escritas em vão na Constituição. Afinal de contas, o STF tem que buscar segurança jurídica. Se o STF dá um sentido que não é o sentido do pertence, aí realmente eu começo a ficar com medo da capacidade interpretativa da nossa Corte Superior. Bom, veremos as cenas do próximo capítulo. Vamos aguardar o resultado. Eu, se tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria que o STF vai determinar que o ente que reparte a receita, ele tem que garantir o percentual relativo ao ente que recebe aquela repartição, porque o ente que recebe é o dono da bola, é o dono da receita. Beleza, gente? Bom, quero agradecer o carinho de vocês mais uma vez. Dá o seu like aí se você gostou, se inscreve no canal. Esse é o Tributologia. Toda semana tem Tributologia e semana que vem pode ter certeza que tem mais Tributologia. Espero eu que no momento mais feliz da nossa história, enfim, a vida se impõe, a vida segue e a gente vai aceitando as dificuldades que aparecem. Pessoal, muito obrigado pelo carinho semanal de vocês. É sempre bom ter o feedback, sempre bom receber os comentários. E se você está chegando agora, seja bem-vindo ao Tributologia, tá? Beijo, pessoal. Semana que vem tem mais Tributologia. Tchau, tchau. Até semana que vem.